Tô com um pouco de medo sobre o que eu vou ler nesse livro, mas vamos seguir em frente, porque eu quero acabar logo essa série. Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vlog de leitura do Lago nos Livros. Esse aqui promete iniciar de uma forma e terminar de outra, talvez. Eu vou ler A Tempestade de Ecos, a conclusão da quadrologia A Passa Espelhos. A gente tem os outros 3 livros aqui. Guardo esses livros com muito carinho: Os Noivos do Inverno, Desaparecidos em Luz da Lua e A Memória de Babel. Essa série de fantasia tá se tornando uma das minhas preferidas dos últimos tempos. O sentimento que eu tenho com ela é muito bom, eu não consigo descrever. É uma série confusa, não dá pra entender nada. O sentimento é: não estou entendendo, mas estou amando. E finalmente eu estou com a conclusão da série em mãos. E por que eu tô falando que pode mudar tudo? Porque muita gente mesmo, não gostou dessa conclusão. Dei uma olhada no Scooby e tá cheio de resenhas negativas. Eu não me aprofundei nelas pra não ter spoiler, mas dei uma olhada superficial e tem bastante resenha negativa. Então eu estou com medo, porque eu quero que essa série termine de uma forma muito satisfatória. No mínimo. Todos os outros livros são muito bons e eu quero que esse aqui seja também. Mas antes de iniciar a leitura, eu fiz uma enquete lá no Instagram, querendo saber de vocês, se vocês queriam uma resenha no final da leitura ou um vlog de leitura, pra me acompanhar durante esse processo. Vlog de leitura ganhou, obviamente, senão não estaria aqui. E ao longo da leitura eu vou trazer os meus pensamentos e você vai ver em tempo real se eu estou amando ou odiando. E eu já iniciei a leitura. Vou comentar um pouquinho sobre a edição antes da gente chegar na história propriamente dito. Primeiro que o livro é lindo, né? Eu acho esses livros muito lindos, ó. Aqui dentro tem desenhinho, é uma beleza. Em todas as edições a gente tem um Remember, lembranças do volume anterior, que é muito bom pra gente finalmente entender o que aconteceu no volume anterior. Porque não, a gente nunca vai lembrar o que aconteceu. A gente vai entender o que aconteceu. O sentimento que eu tenho lendo isso aqui é: ah, então foi isso que aconteceu? Caramba! E dessa vez a gente tem uma seção exclusiva para personagens, com resumos de quem eles são e o que eles fizeram ao longo dos livros e aonde a gente terminou, né, no 3º volume. Isso aqui é muito bom. É bastante profundo. Ih, aqui tem spoiler. É bastante profundo e ajuda a gente a relembrar e a entender o que aconteceu nos outros volumes, né? Parti pra minha leitura, ó, e aqui começa a parte do livro e a gente já tem uma página antes. Terminei essa página falando: o quê? Mas aí eu li as primeiras 80 páginas e até agora eu tô gostando. Tá realmente ainda bem introdutório, né? Relembrando as coisas que aconteceram no volume anterior e preparando os próximos passos. Mas agora um personagem muito importante nessa trama tá aparecendo mais. E a gente tá vendo o ponto de vista desse personagem. E isso tá me deixando muito intrigado pra saber como a autora vai domar isso daqui pro final. Eu quero saber como ela vai amarrar essa mitologia, porque eu tô muito curioso para saber como tudo foi feito, né? O grande mistério desse livro, desses livros, na verdade, é como tudo isso aconteceu. Os personagens não sabem o passado deles. E agora a personagem determinante para esse passado está aparecendo. Então eu estou nervoso, porém muito animado, porque se for no estilo de Desaparecidos em Luz da Lua, que aqueles interlúdios faziam a gente ter vontade de gritar com as descobertas que a gente tinha, vai ser maravilhoso. Não vai ter spoilers no vlog, eu vou tentar manter o mais aberto possível. Se eu for entrar em detalhes em alguma coisa, eu vou avisar, pode ficar tranquilo. Mas agora vamos! Você me acompanha nessa viagem por Tempestade de Ecos? É só continuar assistindo e lá no final você vai saber se eu gostei ou não. Bem, alguns dias se passaram, acho que 2 ou 3 dias se passaram, e eu acabei a primeira parte de Tempestade de Ecos, que é exatamente ali na metade da história. Então eu vim aqui dar as minhas impressões iniciais sobre essa primeira parte. E eu já peço para você deixar aí nos comentários a sua opinião sobre Tempestade de Ecos, porque daqui a pouquinho eu já vou ter acabado de ler esse livro. E eu quero saber muito o que você achou, se você é do time que odiou o final ou se você é do time que amou o final. Gostei bastante do início desse livro, a parte do enredo em que o Thorne e a Ofélia se encontram e decidem partir por essa busca definitiva de respostas. Eles meio que falam: é agora ou nunca, vamos e vamos conseguir, vamos até o final. E a Ofélia inclusive vai fazer meio que um sacrifício de se entregar para esse observatório que faz experimentos com as pessoas. Na verdade ela não sabia exatamente o que faziam com essas pessoas, sabiam que estudavam algumas pessoas ali chamadas invertidas, né? Mas essa parte do observatório me lembrou muito a
situação do final de 1984, do George Orwell. Não sei se foi uma referência proposital, mas eu achei uma pegada meio parecida. Talvez seja porque George Orwell influenciou muitas coisas na cultura popular. E não é uma coisa assim inusitada, não. É mais na ambientação do lugar, nas situações que eles passam ali dentro, enfim. E a gente sente um pouco pela personagem, né? Tá passando por uma situação difícil ali, na busca de resolver toda essa situação. A gente sempre soube que a Ofélia era invertida, mas agora finalmente a gente entendeu a dimensão desse processo e o que isso significa. E por mais que tenha doído pra mim ter essa descoberta, eu fiquei levemente triste pela Ofélia por causa da consequência que isso tem na vida dela. Eu gostei disso, eu achei muito interessante essa proposta que a autora criou e eu realmente não estava esperando. A gente via esses outros personagens invertidos e, assim, eu achei interessante a Ofélia ser diferente e o peso que isso tem pra história. Em relação aos ecos, aí a gente vai ter um problema. Finalmente descobri o que são, eu tava meio em dúvida pra saber que raio seria de eco e finalmente explicou. Como eu considero essa explicação spoiler e eu não quero dar spoilers aqui nesse vídeo, eu vou me manter o mais vago possível, tá? Mas eu preciso dar a minha opinião sobre isso. Eu achei interessante pra história essa descoberta, o desenvolvimento de como a Ofélia e o Thorne descobrem o que é isso, eu achei interessante, porque é uma sensação alucinante, né? Essa coisa de descobrir e ter pistas e investigação e tal, isso foi legal. Só que quando falou o que é e explicou o que é, eu achei um pouco anticlimático, porque eu achei muito parecido com a proposta do Philip Pullman em Fronteiras do Universo. Em Tempestade de Ecos, eles falam que ecos também podem ser chamados de sombras. E aí, se você leu Fronteiras do Universo, você sabe que aqui a gente tem o pó, que também pode ser chamado de sombras. E as duas coisas são muito parecidas. Não chegam a ser exatamente iguais, mas elas se diferem numa pequena situação ali. No real significado, eles são as mesmas coisas. E vale lembrar que a gente tá tendo a nova trilogia agora que se chama O Livro das Sombras. Então, assim, mais escancarado que isso, impossível, né? Mas só me passou a sensação realmente de, putz, todo esse processo para ser a mesma coisa do outro livro que eu já li. E nada contra a Christelle por ter inventado isso, porque o Philip Pullman se baseou numa coisa que existe no mundo real para criar ali o pó dele. Creio eu que Christelle tenha feito a mesma coisa. Mas é só esse sentimentozinho, sabe? De já li isso em outro lugar. Mas de qualquer forma, eu tô achando interessante as implicações pra história. O fato da Ofélia ver o passado de outra personagem aqui, você que leu esse livro sabe de quem eu tô falando, e eu tô achando muito legal. É sério, eu até agora, na metade do livro, não sei porque as pessoas odiaram tanto. Então realmente o ódio fica com uma conclusão dessa história. E eu já vou deixando aqui de aviso que, assim, eu levo muito em consideração a jornada do livro pra avaliar a minha experiência com o livro por completo. Quando eu não gosto de finais, eu, óbvio, penalizo isso, mas eu não acho livros ruins por causa de seus finais. Ok que nesse caso aqui é uma série de 4 livros que, se o final não for satisfatório, eu vou ficar com aquele negócio na cabeça de eu perdi tempo lendo 4 livros, sendo que eu poderia ter lido uma outra coisa. Mas a experiência que é ler um livro da Passa Espelhos, pra mim, acho que cobre qualquer final ruim. E eu honestamente não consigo imaginar que final terrível é esse que vai acontecer aqui. Mas estou um pouco esperançoso. Até agora o livro está correspondendo às minhas expectativas, eu realmente não tenho nada de ruim pra falar. Ah, tem uma coisa de ruim pra falar sim. Lá em Memória de Babel eu falei que eu fiquei irritado com os personagens falando coisas em inglês. Aqui permanece, isso me irrita um pouco. Não adianta, vai me irritar, eu não gosto. Entendo o papel disso na história, entendo que tem significado para a história, mas eu continuo me irritando. Pois bem, agora só me resta ler e concluir essa leitura para chegar finalmente na minha opinião. Eu acabei a leitura da Passa Espelhos e é uma mistura de sentimentos que eu vou tentar descrever aqui. Antes de comentar o final, eu vou resgatar uma coisa que eu falei na entrada anterior sobre os ecos, que eu comparei bastante com o Philip Pullman. E à medida que a história vai avançando e a gente vai tendo mais informações sobre os ecos, as duas coisas vão se distanciando. Os ecos aqui são bem diferentes da proposta do Philip Pullman. Era só uma questão inicial ali que se assemelhava, mas depois as duas coisas vão ficando bem diferentes. Mas como foi uma impressão que eu tive durante a leitura, eu deixei aí no vídeo. E nesse ponto, eu não vou fingir aqui não, tá? No geral, eu amei A Tempestade de Ecos.
que não significa que eu não tive problemas com esse livro, eu tive sim, vou comentar aqui agora. Vamos por partes. No geral, eu amei essa leitura, eu acho que foi uma conclusão bem boa, é um livro muito dinâmico, é um livro que você quer devorar o tempo todo. Ele traz as informações que a gente sempre buscou num ritmo alucinante, é como se fosse uma chamada para investigação, você como leitor investiga junto com os personagens e esse é um sentimento muito bom. Mas aí a gente tem um problema que é a questão do ritmo desse livro. Até a metade, até a primeira parte, o livro caminha num ritmo muito bom de descoberta. Dá tempo de você assimilar tudo que está acontecendo, de você entender, as coisas caminham num ritmo agradável, que não é lento, mas também não é rápido demais, a leitura flui muito bem. Na segunda parte do livro, as coisas acontecem de forma exponencialmente. É muita informação e muita coisa alucinante acontecendo junta. Não dá tempo de você, como leitor, parar para respirar e assimilar o que está acontecendo, porque é realmente muita coisa e muita informação. Todas as informações que a gente não tinha sobre tudo que a gente sempre quis durante esses 4 livros é jogado na gente nessa última metade do livro e fica uma densidade de informação muito grande para o leitor assimilar. Ok que você, como leitor, pode parar e voltar a ler momentos seguintes, mas assim, a história é muito convidativa. Ela faz você querer ler o tempo todo e não parar de ler. E eu ficava em conflito porque eu queria parar de ler, porque eu já tinha lido muita coisa, muita informação, eu precisava pensar, mas ao mesmo tempo eu queria acabar logo com o livro. E tava me machucando não poder terminar esse livro porque era muita coisa mesmo. Sabe quando você estudava no ensino médio e tinha dias que era maravilhoso? Você tinha aula de matemática de manhã e depois de física, depois de química. Só que aí o de matemática corrigia os exercícios, aí o de física dava um resuminho ali para teste que ia acontecer e tal, e o de química dava uma matéria nova, falava sobre estequiometria. Queria ensinar síntese orgânica ali no fim do dia, tava ótimo, porque seu dia foi tranquilo. Mas tinha dia que o professor de matemática dava conteúdo, o professor de física dava conteúdo novo, e o professor de química ainda queria ensinar reação orgânica, e você falava, chega, não aguento mais. E aí você saía da escola com dor de cabeça, desnorteado, sem saber pra onde ir, porque foi tanta informação naquele dia que você precisa de um tempo para assimilar tudo que aconteceu. É esse sentimento com a segunda metade de Tempestade de Ecos. É aquele dia excessivo de escola que tem tanta informação que você só quer parar. Você quer parar e falar, não, chega, já deu. Isso pra mim é um problema de Tempestade de Ecos, porque ele já é o maior de todos os 4, então não teria problema nenhum esticar um pouco mais a história para que essa densidade de informação não se concentrasse ali no final e a gente fosse aos poucos sentindo o que tá acontecendo. Porque realmente, gente, chega ali num ponto que cada capítulo vai acontecer uma coisa diferente, uma coisa louca, uma coisa confusa e vai virando uma espiral assim, você se sente preso nessa situação. Mas ok, isso é um problema à parte. As informações em si são satisfatórias? Eu, Lucas, achei que sim. As explicações envolvendo a criação de mundo, todas as respostas que a gente buscava, como eu falei anteriormente, a gente encontra aqui e me satisfez muito saber que esse mundo foi bem construído, que a Christelle pensou desde o início das coisas, ela não foi criando o universo dela à medida que os livros foram saindo. É realmente uma situação muito bem pensada, muito arquitetada e todas as revelações assim que a gente tem no final me satisfizeram muito. Tenho que ser sincero, eu gostei bastante de como ela amarrou. Talvez uma revelação em específico ali no final, que é a última revelação, eu tenha ficado, mas pra que nesse ponto você chegar e falar isso, sabe? Não, ok. Aí um outro problema pra mim com relação ao final desse livro é que a resolução é muito simples. Parece que criou uma coisa pra no fim era só dar um petelecozinho ali e tudo se resolvia. Pode ser que você não tenha tido essa impressão, mas a impressão que eu tive é que tudo se resolveu muito fácil. Eu não vi esse caminho de dificuldade ser construído. Na verdade, a gente viu esse caminho de dificuldade ser construído, mas quando chegou no final a dificuldade não era uma dificuldade. Mas naquele ponto do livro eu já tava tão angustiado pelo final que eu aceitei. Só que aí, parando pra pensar um pouco depois da leitura, eu falei, talvez ela deveria ter criado ali um pouco mais de dificuldade ou esticado um pouco mais essa situação pra parecer algo impossível, mas eles conseguiram no final, porque pra mim pareceu fácil. E aí o final o final que todo mundo odiou, e agora eu finalmente entendi por que todo mundo odiou, e eu tenho que dizer que eu compartilho um pouco desse ódio com vocês. O final da Tempestade de Ecos é agridoce, mas não é agridoce, agridoce, é agridoce.
é mais amargo do que doce. E nisso eu tenho que fazer novamente uma comparação com A Luneta Âmbar, do Philip Pullman, porque eu relacionei muito esse livro com A Luneta Âmbar. A Tempestade de Eco se assemelha muito com a conclusão de Fronteiras do Universo em diferentes aspectos narrativos. Toda essa questão envolvendo universos paralelos, o próprio Eco que eu comentei, o desfecho das nossas duas personagens principais, a Ofélia e o Thorne, é muito parecido com o de A Luneta Âmbar. Só que em A Luneta Âmbar, que também é um final que muitos fãs odeiam, a gente entende por que ele tem aquele final, porque é uma situação narrativa que não faz a gente amar o final. Não é aquele final de, tudo que eu queria aconteceu. Não, mas é proposital para te causar um incômodo, para colocar no leitor aquele sentimento de tudo se resolveu no final, mas nem tudo. Tô querendo não dar spoiler de nenhum dos livros, isso tá sendo muito difícil aqui pra mim. Só que eu gosto do final da Luneta Âmbar porque, narrativamente falando, o Philip convence a gente de que aquele é o único final possível. Toda a aventura dos 3 livros resultou naquele final e não tinha como não ser aquele final. O final que os fãs esperavam e queriam, que não sei o que, não vai acontecer, ele nunca poderia acontecer, porque não faz sentido para essa história que eu quis construir aqui, que a gente tenha esse final, entende, leitor? Por isso que eu falo que é um final agridoce, porque eu também não gosto do final, mas narrativamente falando, eu aceito, eu entendo, e aí eu gosto daquele final. Eu não gosto sentimentalmente falando, mas eu gosto racionalmente falando, entende? O problema com o final da Tempestade de Ecos é que ele é agridoce, mas ele não convence o leitor de que aquele é o único final possível. Ok que tem uma explicação para que aquilo não possa acontecer, pelo amor de Deus, gente. Quem leu esse livro entenda sobre o que eu estou falando. A gente tem uma situação que faz com que isso se torne impossível de se resolver, narrativamente falando. Só que ao mesmo tempo a gente tem, no final, uma Ofélia não aceitando esse final. E o livro termina no vamos resolver? Vamos para a próxima aventura? Eu acho que essa situação estraga o final de Tempestade de Ecos e da Passa Espelho como um todo. Se a gente tivesse uma conclusão, emocionalmente falando, né, uma conclusão de emoções para Ofélia diante desse final, eu acho que muitos leitores passariam a aceitar ele bem mais. A questão é que o livro acaba de uma forma muito rápida, não dá tempo de você concluir nada, e o sentimento da Ofélia diante dessa situação no final também é inconclusivo. Ela não passa uma confiança pra gente de que aquele era o único final possível. Então a gente, como leitor, também se sente inseguro e se sente revoltado com aquele final, porque a própria personagem tá se sentindo assim também. E aí o livro acaba. E por um lado, isso é até metalinguístico, porque A Tempestade de Ecos traz um pouco sobre o poder da literatura. É um livro que vai falar da magia das palavras, da magia do livro. Então você, no final desse livro, como leitor, compartilhar o mesmo sentimento da personagem principal é um pouco metalinguístico. E por esse lado eu até consigo gostar desse final. Mas eu não consigo gostar de verdade e entender, igual eu entendo o final da Luneta Âmbar. E concordo com os leitores que não gostaram também, porque é um sentimento de inconclusão. Não é um final agridoce conclusivo. É um final agridoce inconclusivo. E eu não tô nem aí que a Christelle Dabo falou que esse aqui é o último volume da série, porque eu vou esperar até o dia de minha morte ela escrever o 5º volume, porque eu não aceito esse final, não aceito mesmo. E talvez esse seja realmente o único problema pra mim desse livro, é que o final é muito inconclusivo. Não é só um final em aberto, é um final escancarado, inconclusivo demais. Mas no geral, como eu falei, eu adorei a experiência de Tempestade de Ecos, eu dei 4 estrelas, eu estou muito satisfeito com essa série. Não foi uma situação de, oh meu Deus, esse livro estragou a série pra mim. Não foi, muito pelo contrário. Provou pra mim que a Christelle pensou na construção de mundo dela, muito bem pensado, antes de começar a escrever essa história. Porque as coisas vão se amarrando de uma forma muito boa. E agora eu quero ter a oportunidade de reler os livros, né? Para poder aí entender bem mais do que eu já entendo sobre esse universo. E nesse ponto eu já queria agradecer a apoiadora Ana Luísa, que eu fiz essa leitura junto com ela e me aturou mandando um monte de áudio de madrugada reclamando ou surtando com esse livro.
A Ana é minha companheira de Passa Espelhos, a gente leu a Memória de Babel praticamente junto e agora a Tempestade de Ecos. Muito obrigado, Ana, por fazer essas leituras comigo e também por ser apoiadora aqui do canal. E fica sempre aquela pergunta, né? Então, depois desse final, vale a pena eu, que nunca li nenhum livro e tô aqui assistindo esse vídeo, começar a ler a Passa Espelhos? E a minha resposta pra você é sim, vale muito a pena. A Passa Espelhos é ainda pra mim a série de fantasia mais fora da caixinha que eu li em toda a minha vida. A forma como a Christelle pega elementos que já são batidos, que já foram usados de outras formas. Mitologia, só para citar um exemplo, a gente tem referências à mitologia grega, romana, egípcia, etc, etc, etc. E utiliza esses elementos na sua narrativa de uma forma criativa, original e que sim, é doida, é confusa, mas é por causa da originalidade que é tão confusa. Se fosse a mesma coisa que todo mundo já fez, seria fácil, seria simples, seria moleza de entender, não ia ter problema nenhum. Mas é porque é original, é porque é muito diferente que se torna uma coisa confusa, porque a gente não teve referências sobre isso ainda. Então a Passa Espelhos pra mim é a série de fantasia mais original que eu já li em toda a minha vida, e eu gosto que cada um dos livros tem uma proposta diferente. Nos Noivos do Inverno você vai encontrar um drama político. A gente tem a introdução da história, a gente é jogado nesse universo completamente novo em que as pessoas são maldosas e querem ali mexer os pauzinhos para brincar com a política dos lugares, né, das arcas. São conchavos, são movimentos, são casamentos políticos, é roubalheira, é burocracia, é corrupção, tem tudo isso aqui. E quando a gente passa para Desaparecidos em Luz da Lua, a gente tem uma história de romance policial. A gente tem aqui uma série de desaparecimentos que vão acontecendo e a gente meio que vai investigando junto com os personagens. Então a gente tem um romance policial, ao mesmo tempo que pega um pouco desse drama político, mas aqui em Desaparecidos em Luz da Lua a gente tem mais um romance policial mesmo, e ele pra mim é o meu preferido até agora. O ritmo envolvente que esse livro tem e as revelações que ele traz é assim, sensacional. Em A Memória de Babel a gente pega um pouco desse romance policial, mas transforma num romance de espionagem, que tem aí umas características um pouquinho diferentes. Aqui a gente vai ter infiltração, no sentido de a Ofélia vai se infiltrar num lugar, vai ter a questão dos disfarces, vai ter a questão do roubo de inteligência, roubo de dados. Isso é um pouco de característica de romance de espião. E aqui a gente vai ter um pouco disso enquanto continua aí a nossa aventura. Aqui a gente já vai ter um pouquinho de romance, que todo mundo acha que esse livro inteiro é sobre romance, mas não é. A gente vai começar a ter um romance mesmo, eu diria, que no final de Desaparecidos em Luz da Lua, aí sim a gente vai caminhar para um romance. E em A Tempestade de Ecos a gente tem a conclusão, né? A gente tem um livro alucinante que vai amarrar todas essas descobertas que a gente foi fazendo. Então, assim, são 4 livros muito distintos, são 4 livros sensacionais. E eu acho que, sem dúvida, vale a pena você dar uma chance para eles sim. Se você ainda não começou a ler, corre atrás dos Noivos do Inverno, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora eu já tô marcando aí a minha releitura, porque eu quero reler esses 4 livros em algum momento da minha vida, para ver se as coisas realmente entram na minha mente e fazem um pouco mais de sentido. Em resumo, valeu super a pena fazer essa leitura. Eu tô muito feliz de concluir, depois de 4 anos, a minha leitura da Passa Espelhos. O sentimento de amarrar e concluir uma saga é muito bom. Ainda que nem a própria personagem principal tenha esse sentimento, não tem problema não. Eu vou carregar comigo na esperança de que um dia, talvez, teremos uma conclusão. Porque eu acho que esses personagens merecem. Ainda que não seja a conclusão que os fãs esperam, e realmente eu acho que nisso a Christelle acertou, de não dar um final que os fãs esperavam, eu acho sacanagem não dar final algum, né? Deixar esse final assim extremamente aberto e inconclusivo não foi algo que agradou realmente. Então muito obrigado por me acompanhar durante essa aventura por todos esses anos e eu te espero na nossa próxima aventura que vai sair aqui no Vlogo nos Livros. Um beijo e até o próximo vídeo.